Fala galera bonita do canal Leis Trânsito, hoje é quinta-feira, dia de aula teórica e com mais um desafio para vocês, na hashtag Quero Ver Quem Acerta Essa. Como esses desafios têm despertado muito o interesse do público, eu resolvi criar uma playlist, uma lista com esses vídeos de desafios. E nos 20 segundos finais desse vídeo, eu vou deixar o link para vocês terem acesso a essa lista. Antes que você se esqueça, deixa já o seu like e inscreva-se no canal. Preparados? Vem comigo! A primeira coisa que a gente deve observar é que as linhas divisórias de fluxos são de cor branca, e sendo de cor branca, elas dividem fluxos no mesmo sentido. Ficaria desta forma. Vejam, cruzamento travado. O veículo 2 aqui, a viatura, não tem como virar à direita nem à esquerda. O veículo 1 não tem como virar à esquerda nem seguir em frente. E o veículo 3 não tem como seguir em frente nem virar à direita. O outro problema é que essa viatura está com as luzes intermitentes acionadas. E aqui de cor azul. Não pode. Conforme resolução 268 de 2008 do Conselho Nacional de Trânsito, essas luzes devem ser de cor vermelha. Mas aí eu percebi um terceiro elemento aqui, que é a palavra policy, escrita aqui na traseira dessa viatura. Certamente de origem estrangeira. Enfim, podemos concluir que essa situação não foi elaborada pensando na legislação brasileira. Se isso aqui é uma questão de prova, essa questão certamente poderia ser anulada por conta desses equívocos. Mas vamos desconsiderar esses equívocos. Vamos pensar que essas linhas divisórias sejam de cor amarela, sendo assim, os fluxos vão ser opostos em qualquer das vias, e vamos considerar que esse dispositivo luminoso aqui da viatura está na cor vermelha, trazendo então para a possibilidade de análise conforme a legislação brasileira. Vou limpar aqui a tela. Pronto. Sendo assim, vamos à questão. De quem é a preferência? Percebam que está em caixa alta e a gente vai considerar aqui como sendo uma questão de prova. Em primeiro momento, como sendo uma questão de prova. Depois eu vou analisar como sendo uma questão prática do nosso dia a dia. Se é uma questão de prova, a gente deve se ater à literalidade do termo preferência. E aonde está escrito sobre preferência, regras de preferência? Está lá no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 29, inciso 3, alíneas A, B e C. Alguém poderia dizer, já de imediato, que nós temos aqui uma viatura em situação de urgência, portanto ela tem a preferência. Não. A viatura policial em situação de urgência, com os dispositivos acionados, luminosos e sonoros, ela goza de prioridade. E prioridade, no sentido literal do termo, está previsto lá no artigo 29 também, inciso 6, 7 e 8. Especificamente o de polícia aqui no inciso 7. Por que tem que existir essa diferença aí em termos? Por que não dá logo a preferência para o veículo em situação de urgência? Porque se esse veículo 1 aqui também é uma viatura policial em situação de urgência, os dois vão ter prioridade e a colisão vai acontecer. Pelo menos na literalidade do termo, a gente tem que considerar preferência e tem que considerar prioridade. Vamos então analisar as regras de preferência conforme o artigo 29 propõe. Está aqui. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Primeira coisa, há quem defenda que o artigo 29 não pode ser aplicado nessa situação porque isso aqui não é um cruzamento. De fato, não é um cruzamento, não existe aqui um cruzamento de vias. Mas o artigo também não fala de cruzamento de vias, ele fala de cruzamento de fluxos, fluxos que se cruzem. E aqui existe fluxos se cruzando o tempo todo. Então aplica sim, cuidado para não cometer esse primeiro equívoco. O segundo ponto já está aqui sublinhado para vocês, se aproximarem de local não sinalizado. De fato, percebam que aqui não existe sinalização regulamentando quem deve parar e quem deve passar. Então, muito bem, vai aplicar aí, ou vamos aplicar as regras de preferência de passagem, que são, na linha A, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Percebam aqui na ilustração, na situação proposta, que não existe rodovia. Não tem uma via aqui com características de rodovia, não está escrito que uma ou outra via é rodovia, então vamos desconsiderar essa hipótese. A linha B,
No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Percebam que também não tem rotatória na situação. Então já desconsideramos a linha B. A linha C diz que nos demais casos, ou seja, não aplicou o A nem o B, vai aplicar aqui os demais casos, que vier pela direita do condutor. Não é nem direita do cruzamento, é direita do condutor. Então vamos lá. Se você é o condutor desse veículo amarelo, à direita do veículo amarelo, ou seja, à sua direita, você vai ter aqui esse veículo 2. Então o amarelo já perdeu a preferência para o 2. Só que à direita do veículo 2 nós temos o veículo 1. Então o veículo 2 também perdeu a preferência, nesse caso, para o veículo 1. E à direita do 1 tem alguém? Não tem ninguém. Então a preferência é do veículo 1, ponto. Se é uma questão de prova, chegamos à resposta. Preferência é veículo 1. Ah, tudo bem, mas de cara alguém já vai espernear e dizer que o veículo amarelo está em linha reta, que o veículo 1 e 2 estão mudando de direção e quem vai mudar de direção perde a preferência de quem está em linha reta. Esse é um mito antigo, mito, tá? Se você aprendeu assim, você aprendeu mediante um mito. Não existe dentro da regra, então esquece isso. Contudo, eu vou explicar aqui para vocês por que esse mito existe. Lá no artigo 38 do Código de Trânsito, no parágrafo único, tem as chamadas regras de mudança de direção. Vamos ler esse artigo? Durante a manobra de mudança de direção, percebam que está destacado, ele é um artigo, nesse caso o parágrafo, que trata de mudança de direção e não de preferência conforme o termo lá na pergunta propõe. O condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas e veículos que transitem em sentido contrário pela pista da qual vai sair. Tem que ceder passagem. Quem vai mudar a direção tem que ceder passagem para quem vem em sentido contrário pela pista da qual vai sair. Percebam que esse veículo 2 aqui, ele vai mudar a direção. Então, ainda que fosse preferência, regra de preferência, ele não precisaria parar para o veículo 3, porque diz aqui no parágrafo único 38 que é pela pista da qual você vai sair. O veículo 2 está numa pista, o veículo 3 está noutra pista. Então, mesmo ele mudando de direção, ele não é obrigado a parar para o veículo amarelo, o que mais uma vez confirma que o veículo amarelo tem que parar. A mesma coisa não aconteceria entre o 1 e o 3. Percebam que o 1 está na mesma pista que o amarelo, então mudando de direção, teria que parar para o 3. Mas repito, o 3 precisa parar, porque ele perde a preferência para o 2. E mesmo considerando o parágrafo 1 do artigo 38, o 2 não precisa parar para o 3. Então esse 3 tem que parar mesmo. Então o que acontece é isso. Em razão do parágrafo único do artigo 38, que pede para aqueles veículos que vão mudar a direção parar para aqueles que vêm em sentido contrário, o pessoal acaba pensando que quem está em linha reta tem a preferência sempre. Não tem, eu provei para vocês aqui que o amarelo vai ter que parar e nem se trata de regra de preferência, que é o caso da questão, tá? É uma mudança de direção. Não tenham dúvida. Se a questão pediu preferência, você vai aplicar o artigo 29 e ponto. Não inventa. Se você inventar, você vai errar a questão. Mas agora vamos trazer isso para a prática, para o nosso dia a dia. Como é que isso funcionaria se eu fosse considerar todos os elementos da legislação de trânsito? Preferência, prioridade, mudança de direção. Então vamos lá, vamos limpar a tela que eu vou mostrar para vocês aqui. Se é uma situação cotidiana, se é uma situação prática do seu dia a dia, você vai usar isso aqui, ó. Eu esqueci de colocar, mas aqui é o artigo 29. Está aqui. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito, os de ambulância, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada quando em serviço de urgência devidamente identificado por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições. Ela vai dizer que o pedestre tem que aguardar na calçada, o veículo tem que ir para a faixa da direita e deixar a faixa da esquerda livre, que são essas alíneas aqui, A, B, C e D. Então é isso. Se é na prática, se é no seu dia a dia, a prioridade ela sobrepõe a preferência. Então não seria nem a questão da gente se ater, se prender ao termo preferência, mas sim ao fato de quem deve passar primeiro. E ponto. Resolvida a questão. É literal, é questão de prova? Passa primeiro o veículo 1,
Vou colocar na ordem aqui para vocês. Depois do veículo 2, depois do veículo 3. Não é questão de prova, é seu dia a dia, sua prática. Aplica aqui o 29, inciso 7º, que é o veículo em situação de urgência, tendo prioridade, e a prioridade se sobrepõe à preferência. Legais esses desafios, não é? Toda semana a gente está soltando um desafio novo no nosso Facebook. Vou deixar aqui embaixo o link do nosso Facebook para você participar também. Aí vai lá, deixe seu comentário e na quinta-feira se liga, porque a gente solta o vídeo aí explicando o desafio. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe o vídeo e marca aquele amigo seu que gosta de trânsito, gosta de dar uma opinião. E se liga aí, porque na próxima quinta tem mais, eu espero você. Um abraço, até lá!